Olá, pessoal. Eu me chamo Ednilma, eu sou residente aqui em Portugal e eu vim aqui para reagir a um vídeo, na verdade, uma reportagem que saiu em um grande canal de televisão no Brasil sobre uma mãe que teve que ir embora daqui porque ficou com medo da CPCJ, que é um órgão que cuida do bem-estar social, educativo, né, de crianças, jovens e adolescentes aqui em Portugal, a CPCJ. Ela teve que ir embora às pressas porque ficou com medo desse órgão tomar a filha dela. Nessa reportagem, ela diz que a criança estava, digamos, sendo agredida na escola e que depois de ela ter tido ciência disso, ela chegou a falar com os professores, chegou a falar na escola, mas parece que persistiam os problemas e acabou que um dia ela recebeu uma carta, ela retirou a criança da escola, colocou em outra escola particular, em uma escola particular, porque antes era a escola pública. Ela resolveu tirar a criança, colocou a criança numa escola particular para que isso não acontecesse mais, mas acabou recebendo uma carta da CPCJ, que é como se fosse o Conselho Tutelar do Brasil. E aí ela ficou com medo desse órgão tomar a filha dela, porque segundo ela disse que poderia acontecer isso, e ela resolveu comprar as passagens às pressas para ir embora para o Brasil, e foi de volta para o Brasil. Ela veio para Portugal, ela era empresária aqui e teve que voltar às pressas para o Brasil, com medo de acontecer isso. Bom, eu achei isso tão desconexo. A minha reação foi assim: que é isso? Eu comecei a ver essa reportagem no início, aconteceu alguma coisa que eu parei, e essa semana esse vídeo retornou para mim. Ele veio, eu estava vendo, acho que está YouTube, alguma coisa, e essa reportagem veio para mim, novamente. E eu fui ver toda a reportagem. Gente, eu achei tão desconexo as informações ali prestadas por aquela senhora, que na verdade eram duas pessoas, mas uma me chamou mais atenção, porque a outra disse que mudou de escola e continuou aqui em Portugal. Essa outra foi embora de Portugal, com medo de da CPCJ tomar a filha dela, porque ela recebeu uma carta da CPCJ. Pois bem, eu como mãe aqui em Portugal, principalmente adolescentes, a gente sabe que os adolescentes na escola, eu já fui adolescente, foi o momento que eu era muito estudiosa e quando eu entrei na fase de adolescência, eu parei de estudar, parei de querer ir para a escola. Então a gente sabe que nem todo mundo é assim, todas as crianças foram assim, mas a gente sabe que a maioria, quando chega na adolescência, chega o desinteresse pela sala de aula. E não foi diferente com o meu filho. E o meu filho, eu quero contar o que aconteceu com o meu filho quando chegamos aqui. Ele chegou, ele tinha 12 anos. Quando ele fez 13 anos, o meu filho parou de querer ir para a escola. E começou a faltar muito à escola. Eu trabalhava de manhã. O meu esposo também saía de manhã. E eu saía 7 horas de manhã da casa e o meu filho tinha que estar na escola às 8 horas, 8h15 da manhã. E nós morávamos do lado da escola. E eu pensava que o meu filho ia para a escola e ele não ia. O meu filho menor me dizia: mamãe, o Eduardo não foi para a escola. E nisso foi se agravando, ele foi faltando aulas e mais aulas, mais aulas. E eu conversando com o pessoal da escola, graças a Deus eu consegui trocar o meu horário. Fui para a parte da tarde do meu trabalho e assim eu conseguia estar em casa para poder enviar ele para a escola. Só que ele acostumou estar faltando a aula. E às vezes, mesmo eu em casa, ele insistia em não querer ir para a escola. E começou a faltar a aula. Faltar muita aula. Nisso, os professores me alertavam sobre a CPCJ.
Então, eu vou contar a minha experiência com a CPCJ, que é esse órgão que, segundo aquela mulher da reportagem, disse que toma as crianças, que tira as crianças dos pais. Mas eu não sei qual foi o contexto dessa senhora, eu não sei o que aconteceu, mas a maneira como ela contou na reportagem, eu acho quase impossível a CPCJ tirar o filho de uma pessoa simplesmente, como ela disse, que a filha dela estava apanhando na escola, ela reclamou para a escola e depois ela recebeu uma carta da CPCJ, que foi a escola que chamou a CPCJ, que nesses casos é a escola que chama. Eu achei tão bizarra aquela história daquela mulher que eu vim aqui reagir. Gente, o meu filho, para a escola chamar a CPCJ para o meu filho, porque ele estava faltando a aula, demorou muitos meses. Porque existem acontecimentos que faz com que a escola chame a CPCJ, notifique a CPCJ. Então, eu vou contar a minha experiência, tá certo? A minha experiência com o meu filho. O meu filho, depois de muitos meses, ia dia sim, às vezes ia faltava 2 vezes na semana e tal, isso por vários meses. Ele era eu era chamada, eu ia na escola, eu mesma me prontificava, meu filho estava assim. Primeira coisa que eles fizeram foi tentar identificar por que ele estava faltando a aula. Foi descoberto que nesse período, junto com o psicólogo da escola, foi descoberto que o meu filho não interagia nas aulas, às vezes saía da escola chorando, porque na escola tem muita apresentação, em grupo, de se apresentar na frente. E o meu filho, como eu disse, ele é muito introvertido, sempre foi desde criança. Então aquilo assustava ele, assustou muito ele. Então, às vezes que ele faltava às aulas, é porque ele tinha alguma apresentação, ou de espanhol, ou de matemática, ou de ciências, entenderam? Então, ele tinha medo disso. Então, ele não ia para a escola. Meu filho, e eu percebi que ele começou a desenvolver uma ansiedade. Quando a escola, junto com a psicóloga, começou a observar que ele tinha essa ansiedade, eles conseguiram enviar o meu filho para o hospital de Guimarães e ali ele começou o tratamento dele. A partir dali ele foi para uma psicóloga, que foi encaminhado para uma psiquiatra. A psiquiatra passou a medicação dele, porque o meu filho não estava mais dormindo. Ele não dormia durante a noite, ansioso, com medo da escola no dia seguinte, de ter apresentação, isso e aquilo. E isso demorou 1 mês, 2 meses mais ou menos, até que começasse esse processo de pedopsiquiatra e tudo. E também começou a ser avaliado pela escola, pela psicóloga da escola. E foi meses. Ele faltava, continuava fazendo a pedopsiquiatria, consulta mensal, tomou medicação para dormir, medicação de ansiedade, que eram mais 3 medicações, e ele foi melhorando, foi ficando mais ativo e tal. Terminou o ano, começou o ano novamente, o meu filho continuava faltando. Menos, mas faltava. Até que a escola resolveu chamar a CPCJ. Disse, mãe, não dá mais, ele está fazendo o tratamento direitinho, mas ele ainda continua faltando, não muito, mas continua faltando ainda, em alguns momentos. Nesse caso, a gente vai ter que realmente acionar a CPCJ. Então, nós queremos lhe chamar para você assinar o documento que a gente vai enviar para a CPCJ, se você aceita. Porque a gente quer ajudar o seu filho, mas para isso a gente quer que também a CPCJ fique ciente que ele falta às aulas, porque isso é a obrigação dele, é de estar na escola. E tudo isso foi feito com o meu consentimento. E hoje o meu filho está sendo acompanhado pela CPCJ, porque o meu filho, ele era acompanhado com a pedopsiquiatra 1 vez no mês no hospital, 1 vez no mês no hospital. Só que
Como ele já estava sendo medicado, essa consulta começou a ser de 2 em 2 meses. Depois, a psicóloga da escola só ficava com ele uma vez no mês. Porque não era só ele que tinha, né, as suas necessidades, são várias crianças. Ela é responsável por todo o agrupamento das escolas daqui, da região das Taipas. Então, ela é complicada, é muita criança. Então, ele gostava muito de conversar com ela, muito mesmo. No dia que ele conversava com essa doutora da escola, ele ficava a semana bem, risonho, alegre, e ele dizia pra mim: mamãe, quando é que eu vou ter consulta de novo com a doutora? Porque ele gostava muito. Então, quando a CPCJ, quando eles notificaram a CPCJ e a CPCJ me notificou, me mandou uma cartinha para uma audiência, que foi um mês depois, eu fui lá com ele, com a audiência, ela conversou comigo, conversou com ele. Então, não é assim para a CPCJ tomar uma criança de um pai ou de uma mãe aqui em Portugal, não. Existem os critérios que eles adotam para que isso aconteça. E eu acredito, pelas informações que eu tenho, que para a CPCJ tirar o filho de um pai, de uma mãe, ou a criança está em fase de abandono, ou a criança tem situações de higiene, que diz também que eles observam muito se a criança está indo para a escola maltrapilho, digamos assim, né, sujo, rasgado. Não é que eles vão tomar, mas eles vão notificar. A escola vai notificar a CPCJ, mas antes disso, a escola conversa com os pais. É todo um processo, não é fácil assim. Não é de qualquer jeito que a CPCJ vai tirar os filhos de uma mãe, como aquela mulher naquela reportagem, disse que foi praticamente fugindo daqui porque recebeu uma carta da CPCJ com medo da CPCJ tomar a filha dela. Eu achei tão absurdo aquilo ali, mas tão absurdo, gente. Meu Deus do céu, sem noção, tá? Então, tem outra história ali no meio, que eu não sei qual é, ou ela quis alarmar uma situação que não existe, né? Ou tem outra situação que ela não quis contar. Mas simplesmente dizer que a filha estava apanhando na escola e que ela se mudou de escola e que mesmo assim ela recebeu uma carta da CPCJ e ela teve que comprar umas passagens de última hora e ir embora para o Brasil sendo empresária em Portugal, é sem noção uma coisa dessa, sem noção. Mas enfim, eu estou contando essa experiência porque eu conheço outras pessoas também que foram, né, chamadas pela CPCJ, mas tudo isso é um processo. E o processo do meu filho, no acompanhamento dele, a partir do que a gente começou a frequentar a audiência na CPCJ, eles me disseram: a gente tem 18 meses para tratar essa situação. De 6 em 6 meses, a gente volta a reavaliar o seu filho. Só que também, esse é o meu caso na situação de que eu também quis que a CPCJ fosse colocada no processo. Quando a escola me chamou, eu disse: eu quero sim enviar ele para a CPCJ. Até porque lá no agrupamento da escola, o diretor de turma disse: quem sabe a CPCJ ajuda também ele com os psicólogos na semana. Ajuda eles a ter um psicólogo fora da escola para ajudar ele. Porque o Eduardo, ele é muito inteligente. Se ele frequentasse as aulas direitinho, ele era o melhor aluno da turma. Então, meu filho, ele é muito calmo. E aí, também foi por essas que a gente acabou indo para a CPCJ também. Pelas faltas, primeiramente, mas também para ajudar ele nessa situação das consultas psicológicas. Né? Porque as consultas de pedopsiquiatria ele só estava tendo de 2 em 2 meses. Então, pessoal, era isso que eu queria falar em relação a essa questão da CPCJ, porque aquela reportagem não me engoliu. Eu estou falando isso como mãe de criança que tem processo na CPCJ. Não é assim que a CPCJ tira um filho dos pais. Não é fácil assim, não. Tem os processos. Tem as situações que vai se agravando e vai acontecendo para que chegue nesse ponto. Chegou a ser ridícula aquela reportagem, certo? Então,
O Eduardo ainda está sendo acompanhado pela CPCJ. Agora mesmo a doutora da CPCJ conseguiu uns cursos para ele, né? Buscou saber o que ele gostava. A CPCJ está acompanhando o meu filho, né? Mas eu tenho conhecimento de pessoas que teve filho, que brigou na escola e que realmente a criança parou na frente do juiz. Mas porque a partir de 12 anos, a própria criança é responsável no processo da CPCJ junto com os pais. No meu caso, o Eduardinho tem 14 anos agora, ele também teve que assinar as responsabilidades dele, junto comigo, certo? Eu conheço situação de pai, de filho que está de 15 anos que está prestando serviço comunitário, porque falou um palavrão com a professora na escola. A escola acionou a CPCJ, os pais foram chamados, o filho foi perante o juiz e o filho tem registro de menor. Eu não sei bem como é que chama esse nome, depois eu vejo aí e falo. Mas ele está fazendo um serviço comunitário em algum lugar, porque ele falou palavrão para a professora na escola. Mas não é por isso que vão tomar a criança dos pais e da mãe. Da mãe, e não existe isso, não é fácil assim, certo? Então era isso que eu queria falar nesse vídeo e agradecer a todos que me ouviram nesse momento, e eu vou falar muitas coisas em relação a Portugal, em relação aos adolescentes, em relação aos meus filhos, porque é para isso que o meu canal serve, tá bom? Desde já eu agradeço, tenham todos um bom dia.